Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, o primeiro do ano de 2025. E o Papo Espírita é uma live do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós comentamos uma notícia sobre a ótica da doutrina espírita, trazemos as efemérides, as datas importantes da doutrina espírita, trazemos também indicação de livros para aumentar o nosso conhecimento e também o encerramento com uma música sobre o assunto do nosso Papo Espírita. Hoje, o nosso Papo Espírita, sendo o primeiro do ano de 2025, nós vamos analisar uma notícia a respeito das metas para 2025. Como transformar seus desejos e realizações. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Divino Mestre, governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que está sempre nos auxiliando, e a você, que está me acompanhando neste Papo Espírita com uma oração. E nada melhor do que a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais conciso e mais eficiente, de nos colocarmos em comunicação com os bons espíritos, para que nos auxiliem, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas enquanto nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Então, depois da oração, depois de termos recebido boas energias da espiritualidade amiga, vamos à nossa manchete de hoje, que é Metas para 2025. Como transformar seus desejos em realizações. Com o ano novo que iniciou, é comum planejarmos nossas metas para 2025. Esse é o momento ideal para refletir sobre o que queremos alcançar neste ano e como transformar esses sonhos em objetivos alcançáveis. Embora não exista uma lâmpada mágica como a de Aladim, podemos fazer deste ano um período de grandes realizações com planejamento, disciplina e, acima de tudo, clareza sobre o que realmente desejamos. Então, mas antes de definir as metas para 2025, temos que pensar em realizar nossos desejos. É importante defini-los com clareza. Muitas vezes, metas vagas como quero enriquecer ou quero ser feliz não nos motivam, porque não sabemos por onde começar ou porque não estão conectadas com as nossas reais necessidades. Então, antes de começar a criar metas para 2025 e que sejam atingíveis, vamos refletir. Vamos responder a 3 perguntas. Este desejo é algo que realmente quero ou apenas sigo uma tendência? Olha isso, a importância da pergunta. Esse desejo é algo que realmente quero
ou apenas sigo uma tendência? A segunda pergunta: estou buscando algo que outra pessoa me impôs, direta ou indiretamente? É tal da influência, não é? E que necessidade humana está por trás desse objetivo? Falando em necessidades, as necessidades humanas podem incluir segurança, autoestima, pertencimento, autonomia, entre as outras. Por exemplo, o desejo de viajar para a praia pode estar ligada à necessidade de recreação e conexão com pessoas queridas. Compreender esta motivação ajuda a criar metas mais significativas. Então, agora vamos à lista dos desejos se estão associados a uma necessidade. Por exemplo, uma viagem para a praia, é recreação. Compra de um carro, é autonomia. Casa própria é segurança. E aí vem o segundo passo. Organize um plano prático. Faça uma planilha com os custos e prazos. Avalie se sua meta é viável a curto ou a longo prazo. Se parecer distante, divida em etapas menores e visualize suas metas. Essas são algumas dicas para que a gente consiga cumprir um planejamento. Exemplificamos aqui em um planejamento material. Mas agora, vamos trabalhar o quê? A partir do conhecimento que somos um espírito imortal, que estamos no planeta Terra de passagem, encarnados. Não é a primeira e também não será a última vez que nós estamos encarnados no planeta. Então, é importante nós analisarmos nossos hábitos, nossos vícios, nossas tendências, para que possamos fazer um planejamento de quê? Da nossa parte espiritual. Então, aqui, nós podemos entrar dentro do que a doutrina espírita nos esclarece a respeito do Ano Novo. Pois é. Vamos ver o Ano Novo, o nosso planejamento encarnatório para 365 dias, a partir da ótica da doutrina espírita. Normalmente a gente pensa, Ano Novo, novo dia, de janeiro a dezembro, o ano se renova, e ele oferece o quê? Um novo ciclo de trabalho. Como a nos dizer, se quiseres, podes recomeçar. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, recomeçando o nosso trabalho para a busca da tão sonhada felicidade. É importante a gente compreender que o Ano Novo é semelhante a uma nova reencarnação. Só que, em uma nova reencarnação, nós não temos consciência de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Porque a cada nova reencarnação vem a bênção do esquecimento, ou seja, o esquecimento do passado, para que a gente consiga ter um pouco mais de desenvoltura no planeta, sem lembrar de quem nós prejudicamos, de quem nos prejudicou, que está junto conosco dentro da nossa família. Para quê? Para que a gente possa se aproximar e caminhar junto com destino à felicidade. Então, e a diferença do Ano Novo é que no Ano Novo nós temos toda a memória de tudo que nós fizemos nos anos anteriores. Lembramos muitas vezes dos nossos primeiros passos,
do tempo de criança, de juventude, para quem já está na melhor idade, já passou pela madureza. Então, o ano novo é momento de recomeçar, mas com a consciência de tudo que nós já fizemos nos anos anteriores. Então, para o Espiritismo, não há dia especial em que se comemora o Ano Novo, ou qualquer outra cerimônia ritualística. Todo dia é de trabalho e todo dia é de renovação. Afirma o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, aspas, o espírita não se prende a exterioridades, fecha aspas. Inclusive, ele nos recomenda afastar-nos das festas que se destacam pelos excessos e desregramentos, já que a verdadeira alegria não foge da temperança. Olha só. Olhem o conselho de André Luiz. O espírita não se prende a exterioridades. Me recomendo nos afastar das festas que se destacam pelo excesso e desregramento. Vamos analisar. Estamos no Ano Novo. Há 6 dias atrás aconteceu o Natal. O que é o Natal? O Natal para nós espíritas é única e exclusivamente o nascimento de Jesus. Só o que acontece? A comemoração do Natal pela sociedade em geral, ela pede Papai Noel, a compra de presentes, a ceia de Natal, pede as casas enfeitadas. Tudo isso são coisas exteriores que nos fazem muitas vezes esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, ou seja, a sua vinda ao planeta para nos legar seu evangelho, que não é nada mais, nada menos do que a lei de amor. Então, antes do Ano Novo, há um sentimento inserido na cultura ocidental, um sentimento de renovação e esperança. E é um movimento externo que pode nos ajudar a movimentar algo internamente, ou seja, para melhorar a nossa espiritualidade. Então, por que não aproveitar este momento para reafirmar nossos votos de aprimoramento íntimo, de ser um ano com um pouco mais de fé e um ano com bom ânimo? Então, é por isso que, quando falamos em aprimoramento íntimo, fé e bom ânimo, uma das recomendações da doutrina espírita é que façamos semanalmente o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é o momento em que a família, ou uma, duas pessoas da casa, se reúnem para ler uma passagem do Evangelho e comentar sobre isso. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, e que no momento em que estamos fazendo o Evangelho no Lar, nós temos a companhia dos bons espíritos. E lembram que Jesus disse há 2000 anos atrás: se um ou dois estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. É claro que o Jesus, o mestre, o governador espiritual do planeta, não vai estar na nossa residência no momento do Evangelho do Lar. Mas seus assessores, seus prepostos, vêm até a nossa residência para quê? Para juntos comungar com as lições do Mestre Jesus. Então, é importante que neste ano, se você não tem um hábito do Evangelho no Lar, escolha um dia da semana, uma hora, e semanalmente leia ou o Evangelho segundo o Espiritismo,
Pode ser um livro de páginas, pode ser a própria Bíblia e faça comentários, porque vai estar recebendo na sua casa os bons espíritos. E a partir do momento em que nós recebemos os bons espíritos, sempre há uma melhora na nossa saúde física, na nossa saúde mental, a nossa casa fica repleta de amor e também com um pouco de felicidade. E a partir daí, nós começamos a compreender melhor o que Jesus veio fazer no planeta, que é nos trazer a lei de amor, que é a lei que rege todo o universo. Então, com certeza, estamos fazendo planos para, em 2025, sermos mais felizes. Então, com a prática do Evangelho no lar, a felicidade momentaneamente está na nossa casa. E isso melhora a nossa espiritualidade, porque a gente começa a compreender o porquê das nossas dores, das nossas dificuldades. Porque um dos pontos principais da doutrina espírita, como eu já coloquei, é a reencarnação, um dos pontos fundamentais. A reencarnação é uma nova oportunidade para o espírito que é imortal tomar um corpo e experienciar viver na Terra se educando. E aí nós compreendemos muitas vezes, com o conhecimento da doutrina espírita, que uma doença muitas vezes não é negativa, ela nos faz acordar para a espiritualidade. Lembra do tempo da pandemia, do coronavírus? A internet era só orações. Ninguém falava da vida do outro, não. Ninguém postava felicidade enquanto seu coração estava sangrando, não. A internet eram só orações. E o tempo passou e nós voltamos para a nossa vida normal e nos esquecemos, porque o coronavírus veio para nos dar um chacoalhão, para lembrar que a vida não é só material e que a vida é espiritual. Então, o ano novo é tempo de transformação. É. Nosso desejo é que possamos aí compreender, ampliar a nossa visão a respeito da vida. E sendo o momento de renovação, o momento de deixarmos de lado o homem velho, orgulhoso, egoísta, para deixar transparecer nossa essência divina, em que veremos o homem novo, mais humilde e caridoso. Então aqui nós vemos os dois grandes defeitos da humanidade: orgulho e egoísmo. Todos nós temos. Um pouco mais ou um pouco menos, mas também nós temos já muito do homem novo. É um pouquinho de humildade e um pouquinho de caridade. Já perceberam que na época do Natal, neste período, nós ficamos com o coração mais caridoso? É uma cesta básica, é um presente para uma criança. Tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual. Mas também é importante, já que estamos no ano novo, fazer uma retrospectiva. Final de ano, normalmente os canais de TV, os jornais, os sites da internet fazem uma retrospectiva dos fatos, quem morreu, quem casou, quem se separou, enfim, tem retrospectiva para todos os gostos. E nós também podemos fazer a retrospectiva do ano de 2024. O que fizemos de bom? Olha, muitas coisas boas. Parabéns. Quando a gente se olha no espelho, sorri. Mas, por sermos espíritos imperfeitos, o que acontece? Nós também cometemos muitos erros. Praticamos o mal, prejudicamos pessoas, às vezes até involuntariamente. Então, é importante que a gente faça essa retrospectiva do ano
E vai chegar um dia, ainda não é agora, que no futuro nós vamos fazer como disse o Espírito Santo Agostinho, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, ele, toda noite, olhem só, nós estamos fazendo uma retrospectiva anual. E Santo Agostinho, toda noite, fazia uma retrospectiva diária daquilo que fez de bom ou de ruim. E fazia uma programação para no dia seguinte errar menos. É um belo exemplo, não é? É claro que Santo Agostinho é um espírito bem mais evoluído do que nós, até porque ele foi um dos auxiliares de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Então, sendo um espírito evoluído, ele tem mais persistência, mais determinação e mais vontade de praticar o bem e fazer o bem. E nós? Como é que nós nos comportamos no ano de 2024? Fizemos o bem? Não? Então, está na hora de, em 2025, nós praticarmos um pouco mais o bem. E é a síntese da doutrina espírita fazer o bem, através da evolução do espírito. Kardec coloca a síntese da doutrina espírita em fora da caridade não há salvação. Aí você vai dizer, não, eu fiz a caridade. Eu distribuí cestas básicas, eu doei algumas roupas velhas que já não me serviam mais. Esse é o início de uma jornada que vai levar inúmeras encarnações ainda, mas quando a gente compreende o verdadeiro sentido da caridade, que não é dar do que temos, mas dar de nós mesmos, ela fica difícil de fazer, mas à medida que nós vamos aprendendo a fazer a verdadeira caridade na família, por exemplo, vamos planejar para o ano de 2025 ter uma convivência melhor com a família, compreender que na família todos estamos no mesmo barco, cada um tem suas necessidades, suas qualidades, seus defeitos, e nós temos que aprender a compreender e perdoar. Porque nós, quantas vezes, quando nós erramos, não gostamos de ser perdoados? Pois é. Então, vamos melhorar a convivência na família, na roda de amigos, no trabalho, na comunidade, nos tornando um membro participante com boas ideias, com alegria e sempre com um sorriso no rosto. Porque temos que ter na nossa mente, no ano de 2025, que eu preciso fazer para os outros aquilo que eu quero que eles façam para mim. Esta é a síntese daquilo que nós projetamos para 2025. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar o bem, nós vamos fazer o Evangelho no Lar semanalmente, ter o hábito de orar antes de dormir, aprender a fazer uma autoanálise sincera e pedindo aos Espíritos que nos ajudem a ter firmeza moral para ser um espírito melhor a cada dia. Então, esta seria a nossa programação
para o ano de 2025. E não esqueçam, melhor dizendo, lembrem da importância da gratidão. Você já agradeceu a Deus? Ah, mas eu não tenho motivos, a minha vida é difícil? Com certeza. A vida de todos nós é difícil porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiação. Ou aonde há dor e há sofrimento. Mas você que está vivendo aqui no Brasil, agradeça por estar aqui, porque se você for um imigrante em outro país, vai ser tratado com desdém. E já imaginou se você tivesse nascido na Ucrânia, tivesse nascido na faixa de Gaza, ou daqueles países lá no chifre da África, onde a dor, a doença, a fome são companheiras inseparáveis das pessoas? Pois é. Então agradeça a Deus por ter encarnado no Brasil, agradeça pela saúde que tem, muitas vezes não é melhor, mas é a necessária para nós, porque a dor, a partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, a dor muda de patamar. A dor é o quê? É um amigo que nos ajuda a despertar a espiritualidade. E assim, com certeza, o seu 2025 será um pouco mais feliz. Vamos agora a lembrar dos fatos importantes que aconteceram na primeira quinzena de janeiro. No dia 1º de janeiro de 1846, nasce o filósofo da doutrina espírita, Leon Denis, autor de vários livros, um continuador da obra de Allan Kardec. No dia 1º de janeiro de 1858, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. No dia 1º de janeiro de 1875, é publicada a primeira Folha Espírita do Rio de Janeiro, e a segunda do Brasil, com o nome de Revista Espírita. No dia 3 de janeiro de 1412, nasce na França Joana d'Arc. No dia 4 de janeiro de 1903, desencarna um cientista ligado ao espiritismo, Alexander Aksakov. No dia 6 de janeiro de 1868, surge nas livrarias a primeira edição de A Gênese, de Allan Kardec. A Gênese foi o quinto livro lançado por Allan Kardec. Vamos relembrar. O Livro dos Espíritos contém a filosofia espírita, o Livro dos Médiuns contém a ciência espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece a respeito da moral de Jesus, o Céu e o Inferno nos fala da justiça divina, e a Gênese, dividida em duas partes, na primeira parte traz a ciência, e na segunda parte uma análise dos milagres da vida do Cristo. 10 de janeiro de 1969, desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafa, tendo produzido por intermédio do espírito Vitor Hugo diversas obras e romances mediúnicos. E vamos agora para a indicação de livros. Pois é. Para esse ano, é uma indicação não para um mês, mas é uma indicação para o ano todo, porque o espírita é uma pessoa que lê mais que o brasileiro comum. Então, hoje, eu vou dar a indicação de 12 livros para ler. Calma, gente. Mas não são livros muito grandes, não. São a Revista Espírita de Allan Kardec, que nós já lemos antes. Informamos que no dia 6 de janeiro, ou melhor, no dia 1º de janeiro de 1868, foi lançada a Revista Espírita.
Era uma revista mensal, editada e custeada por Allan Kardec, durante 12 anos. Então, se nós quisermos ler um livro por mês, nós lemos um volume da Revista Espírita, porque ela está agrupada. A Revista Espírita do ano de 1858 traz agrupados o que Allan Kardec lançou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 12 volumes que a gente pode ler tranquilamente um por mês. Só para vocês verem a importância que deveríamos dar à Revista Espírita, lá, Allan Kardec esclarece muita coisa que não conseguiu colocar nos livros porque devido ao tamanho, devido ao número de folhas também. Então, por exemplo, na revista de janeiro, nós temos a introdução, que é a abertura da revista. Allan Kardec depois analisa as diferentes naturezas de manifestações, diferentes modos de comunicação, resposta dos espíritos a algumas perguntas. Ele trata a respeito das manifestações físicas. Ele tem um artigo interessante a respeito dos duendes. Pois é. O que você acha? Duendes existem ou não existem? Eu não vou dar spoiler. Até poderia, mas eu vou indicar que vocês leiam o primeiro volume da Revista Espírita, que é do ano de 1858. E depois ele traz ainda também matérias como a conversão ao espiritismo, os médiuns julgados, ele esclarece a respeito das visões, ele trata do reconhecimento da existência dos espíritos e das suas manifestações, e ele traz ainda a história de Joana d'Arc. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler. É o primeiro livro, um romance mediúnico, porque a história de Joana d'Arc foi ditada por ela mesma, a senhorita Hermance do Fax. A senhorita Hermance do Fax foi uma das médiuns que Kardec utilizou para a confecção, para fazer perguntas aos espíritos para concluir as obras da codificação. E foi o primeiro romance mediúnico publicado. E agora, completando o nosso Papo Espírita, eu convido você para fazermos uma oração. Antes nós pedimos, agora nós agradecemos a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o divino mestre e governador espiritual do planeta que está junto de nós desde o momento da criação do planeta Terra, em torno de 5 bilhões de anos atrás. Agradecemos também a Allan Kardec, o codificador dessa doutrina maravilhosa, que nos esclarece de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos e qual o nosso futuro. E nos esclarece também que a felicidade é possível, desde que sigamos as leis que regem o universo. Agradecemos também a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos apoia no Papo Espírita, e então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E encerrando o nosso Papo Espírita, eu deixo com vocês uma música que trata a respeito do Ano Novo, é tempo de recomeçar. Mais
novo ano chega, é tempo de viver, recomeçar caminhos, buscar e aprender. Nova chance dada, Deus sempre aliado. No amor de Cristo, tudo pode mudar. Recomeçar com fé, renovar o coração, amar como Jesus, trilhar a perfeição. Vigilância e força, não bem perceberá. Cada recomeço é um passo a mais no amar. Querer transformar é poder que liberta, pensamentos bons guiam a alma que desperta. Florescer na vida, obras boas semear, com amor e saber vamos nos transformar. Começar com fé, renovar o coração, amar como Jesus, trilhar a perfeição. Vigilância e força, no bem perceberá. Cada recomeço é um passo a mais no mar. Querer transformar é o poder que liberta. Pensamentos bons guiam a alma que desperta. Florescer na vida, obras boas semear. Com amor e saber, vamos nos transformar. Começar com fé, renovar o coração, amar como Jesus, trilhar a perfeição. Vigilância e força, não tem perceber. Cada recomeço é um passo a mais no amar. Querer saber amar, o caminho a seguir. No amor verdadeiro, a alma há de florir. Com coragem e luz vencemos a escuridão. Espalhando bem, cumprimos nossa missão. Amor novo brilha na verdade e na vida. A semente é lançada, a colheita é bendita. A jornada eterna com Jesus a caminhar. Recomeço é uma chance de sempre melhorar. Começar com fé, renovar o coração, amar como Jesus, trilhar a perfeição. Vigilância e força, não bem perceberá. Cada recomeço é um passo a mais no amar.